Quero começar dizendo que eu cheguei aliás, cheguei 5 para as 2, portanto, procurei aqui honrar o compromisso que sempre tive como professora universitária, que fui por 12 anos, de nunca chegar atrasada na sala de aula. E quero dizer que por 12 anos eu dei aula em todos os cursos de direito do meu estado, dava aula de manhã, de tarde, de segunda a quinta, nas aulas todas preenchidas, do primeiro horário até o último, e só atrasei 1 dia 10 minutos. Então, assim, eu carrego um pouco essa questão da pontualidade comigo, o que é extremamente complicado no ambiente político, onde tudo atrasa. Então, assim, começando aqui a nossa conversa, eu quero agradecer imensamente o convite, e o faço primeiro em nome do prefeito Edinho Silva, que gentilmente me convidou para voltar em Araraquara e poder fazer com que eu possa matar um pouco tempo em que estive em sala de aula. Quero dizer que para mim é uma imensa alegria estar aqui, vocês não têm noção do prazer que é estar numa universidade para mim, porque o ambiente universitário fez parte da minha vida, professores que estão nesse momento conosco, ele que representa não só como diretor do curso de Ciências e Letras, mas aqui representando todos os professores, eu quero dizer que, olhando para vocês, eu ainda fiz a seguinte pergunta: será que um dia nós fomos tão jovens assim? Né? Foi essa pergunta que fiz. Dizer que é uma honra estar aqui ao lado do prefeito Gustavo Jaguariúna, foi meu coordenador da campanha no estado de São Paulo, um querido amigo, nos acompanha sempre, né? Um prefeito que valoriza a classe política pelo trabalho, pelo empenho, pela coragem, pela honestidade, isso faz toda a diferença. Então, assim, uma vez já feitas as homenagens devidas a todos, eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre política. Né? Quando me convidaram para essa aula, falaram assim, você fala do que você quiser. Eu falei, tá bom, quanto tempo? 1h30. Eu falei, falar para um político que tem direito a falar 1h30 significa que ele vai falar 3. Então, diga que eu tenho 20 minutos, eu falo 40 e está de bom tamanho. Então, eu vou aqui procurar colocar aqui um limite para a minha fala, para que vocês tenham a oportunidade de fazer perguntas. Começando a partir de agora, eu vou procurar ficar dentro de 30 minutos. Pode ser assim? Porque assim a gente abre o espaço para o debate. Nós estamos, graças a Deus, numa democracia onde o que impera é o diálogo e não o monólogo, né? Não é a força bruta e sim a gentileza. São os livros e não a ditadura das armas. Então, diante disso, eu gostaria de começar falando um pouquinho da minha vida. Olhando para vocês, imaginando, né, como eu era aos 16 anos, parece-me que eu estou numa outra vida, talvez a minha terceira vida nesta mesma terra. Eu pergunto a vocês, quantos aqui são tímidos? Só? Não acredito. Não. Quantos se acham tímidos? 30%? Até o professor César. Até o diretor se acha tímido. Agora, é a seguinte, bom, então vocês podem chegar a presidente da República, eu quero dizer isso. Mas quantos são extremamente tímidos? Só eu era extremamente tímida aos 18 anos de idade? Bom, eu quero dizer para vocês que eu nasci num regime de exceção. Eu nasci exatamente no ano de 1970. Eu presenciei na minha infância, e eu não entendia por quê, a minha infância era silenciosa. Meu pai fazia política, meu pai foi prefeito da cidade em que eu nasci, mas eu me lembro que quando ele se reunia com um grupo político, era sempre aos sussurros. Eu demorei muitos anos para entender o porquê desses sussurros, o porquê não da grita, do diálogo, né, da fala aberta. Eu me lembro que eu comecei a entender o Brasil que somos quando eu tinha 7 anos de idade. Meu pai me chamou para ir para um bairro muito distante. Nós pegamos um carro à noite e nós fomos para um bairro distante, sem terra. Diante deste bairro tinha um poste de madeira, muitas pessoas no entorno, fizeram uma contagem regressiva e da escuridão se fez a luz. Naquele momento, eu estava ali vendo crianças que estudavam na mesma escola pública que eu estudava. E ali eu percebi pela primeira vez que aquelas crianças não tinham luz para estudar e não tinham uma geladeira para guardar uma fruta. Comecei a conviver com esses dois Brasis, um Brasil tão rico, com um povo tão desigual e pobre, na década de 70. Por ter vivido num ambiente político e pelo momento histórico que nós estávamos vivendo, talvez
a política tenha me trazido exatamente para o momento onde estou. E aí, a generosidade das palavras do professor Álvaro, né, muito maiores do que a minha grandeza, muito maiores do que realmente aquilo que me propus fazer. Até porque não fiz mais do que a obrigação. Servir ao meu país significa defender intransigentemente a democracia. E a eleição e as urnas não levaram 2 democratas para o segundo turno, levaram apenas um, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, diante disso, estar ao lado, nas palavras gentis do professor Álvaro, de Ulisses Guimarães e Teotônio Vilela, eu precisarei comer muito arroz com feijão, ainda precisarei servir muito mais ao meu país para que isso aconteça. Mas eu fiz por amor ao Brasil. Eu fiz porque eu sou mãe. Eu sou mãe de 2 Marias. E eu sei a dor de uma mãe. Eu imagino o amor de uma mãe que não tem o que dar de comer para os seus filhos. Não é porque eu nasci num berço favorecido, onde eu não tenha passado fome, não é porque eu sou branca, não é porque eu tive a oportunidade de estar nos bancos das universidades, que eu não tenha consciência exatamente, e não tenha empatia e amor pelos brasileiros. Ao contrário. É disso que se trata quando nós falamos de política. E eu comecei a me forjar no ambiente político muito pequenininha. E quando eu fiz direito no Rio de Janeiro, o choque foi ainda maior, Edinho. Porque eu vinha do interior do Brasil, aquela caipira do mato, né, onde as pessoas perguntaram naquela época, exatamente 2 perguntas me fizeram. Se os índios andavam, na época se falava índio, se os índios andavam nus nas ruas da minha cidade, meu estado tem a 2ª maior povos originários, população indígena do Brasil, perde para a Amazônia, legal, e se eu convivia com onça pintada no meio do caminho. Era essa pergunta que jovens me faziam, porque não tinham redes sociais, não era, mas era o ambiente. Então, imagina eu no processo contrário, chegando na universidade, né, numa cidade cosmopolita como o Rio de Janeiro, avançada, progressista, vindo do mato, literalmente, eu vim do Mato Grosso do Sul. Né? Então, diante disso, foi um choque, mas um choque cultural. E nós estávamos num momento em que nós estávamos passando pela redemocratização. Eu era extremamente tímida. Eu pedi autorização para minha mãe aos 14 anos para ir para as ruas para lutar por direta já. Eu me lembro até hoje desses movimentos. Eu estava lá, no meio de uma multidão, gritando, brincando, cara pintada, né, numa felicidade, porque falamos, vamos votar para presidente da República. Depois nós vimos que não tivemos essa oportunidade naquele momento. Vocês conhecem a história, estudam história e sabem que foi o colégio do Congresso Nacional Eleitoral que, na votação, no voto indireto, elegeu Tancredo Neves, um democrata, sem dúvida nenhuma, e um grande prazo para a redemocratização. Não temos o que discutir. Eu participei das diretas já. Eu fui do movimento Fora Collor na faculdade. Mas o mais impressionante é que eu estava no primeiro ano da faculdade quando começaram a estudar a reformulação da nossa Constituição. Vamos fazer uma Constituição cidadã, vamos fazer uma Constituição democrática. Por quê? Porque aquela Constituição que estava ali, ela não servia. Ela não falava de igualdade entre homens e mulheres. A primeira vez que nós pudemos falar que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações foi na Constituição de 88, porque a Constituição de 67 não tratava desse assunto. A Constituição mais cidadã da nossa história foi construída por diversas mãos, diversos partidos, de diversas posições ideológicas diferentes. E eu tive o privilégio de estar estudando direito constitucional e acompanhar a Constituição. Isso tudo eu estou dizendo para dizer que, embora da minha timidez, de alguma forma, né, a política e o momento político me levou para as ruas e as ruas me trouxeram para a política. A partir daí, eu virei deputada estadual no meu estado, um estado extremamente conservador. Aliás, abrindo um parêntese, eu nasci em Três Lagoas, que é uma cidade vizinha do estado de São Paulo. Não sei se alguns conhecem, né, mas serão muito... A cidade do prefeito Gustavo. E eu peguei e disse o seguinte, eu não vou ser candidata. De novo a timidez e o medo. Mas o meu marido me chamou a atenção e disse o seguinte, se você quer fazer política pública, você tem que fazer aflorar o que você tem de melhor, que é o seu amor pelo que você faz, pelo que você defende, e a coragem que eu sei que tem dentro de você. E eu falei, eu vou ser candidata a prefeita. Virei a primeira mulher prefeita da minha cidade natal.
E meu pai faleceu exatamente 1 ano e pouquinho depois que eu assumi a prefeitura. Eu falo isso emocionada, porque imagina eu não ter tido a coragem de aceitar o desafio, o quanto eu sofreria sabendo o quanto meu pai amava a política, o meu pai era um ser democrata por natureza, o quanto ele era envolvido com a política. E ali eu me tornei a primeira mulher prefeita, reeleita a primeira mulher, e nesse momento o nosso candidato a governador, ele falou, nós precisamos de uma vice que vem da sua região, a sua região eleitoralmente nós somos fracos, e queremos que você seja candidata a vice. E eu fui a primeira mulher vice-governadora do meu estado. Meu estado não tem tradição política. Ele me fez uma proposta de ser candidata a governadora no lugar dele, porque ele já estava na reeleição. Eu disse, olha, eu não quero ser executivo. Já tinha sido 2 vezes executivo na minha vida. Eu sei as dificuldades que são, a cola do Ministério Público, dos tribunais, dos órgãos de fiscalização e controle. Muitas vezes somos muito incompreendidos. Para a mulher é muito mais difícil, né? Quando cada acerto meu era assim, isso no início, isso é coisa do pai dela. Quando meu pai morreu, isso é coisa do marido. E cada erro meu era sempre meu, nunca deles. Então, eu falei, não quero isso naquele momento da minha vida. Ele falou, então, eu fico no mandato e você é candidata a senadora. E eu virei senadora da República. Eu queria, não vou contar a história do Senado, porque vocês já conhecem, mas eu queria fazer uma provocação, uma reflexão, nesta conversa que nós vamos ter, que está longe de ser uma aula magna, né? Porque o único recado que eu quero dar para vocês é isso, né? Quem ama tem coragem, né? O coração significa amor. O amor nos induz, o amor nos estimula a fazer o que é certo, nos dá coragem que muitas vezes nós nem sabemos que temos. Então, uma reflexão que eu queria fazer para vocês, tão novinhos para mim, tão jovens, né? Eu que também já fui considerada aquela, né? Essa aqui é a geração do futuro. Né? Eu não acho que vocês são o futuro do Brasil, vocês são o presente, e não é da boca para fora, vocês são do presente, porque a história está passando pelos seus olhos. A história está acontecendo agora. E agora é hora de mudar a história. E nós só vamos mudar a história se vocês participarem dela. Porque a nossa geração falhou. A nossa geração está fazendo todo o possível, mas nós não conseguiremos avançar sozinhos. Nós precisamos dos movimentos que saiam das universidades, da sociedade civil organizada, sejam dos conselhos, sejam quais eles forem, nós concordando ou não com eles, como disse Edinho, mas nós precisamos da força da energia, da inspiração, dos sonhos, muitas vezes até utópicos. Por que não ter utopia dos jovens? Porque eles vão se perdendo ao longo do tempo. As utopias, elas vão ficando de lado. A gente continua a sonhar. Posso te garantir que aos 53 anos de idade, que é o que eu tenho, vocês vão continuar a sonhar. Mas os sonhos passam a ser outros, mais imediatistas, menos utópicos. Isso é ruim. Né? Nós só temos grandes evoluções na humanidade quando nós temos a capacidade de olhar para o universo, olhar para a estrela mais distante, mirar essa estrela e tentar alcançá-la. Nós não vamos chegar lá, mas as conquistas que nós vamos ter pelo meio do caminho, os cientistas explicam, né? Da penicilina, que nós sabemos como é que surgiu, a teoria da relatividade de Einstein. Então, que nós precisamos da participação de vocês, enquanto jovens, desse movimento, desse momento histórico. Agora, enquanto vocês estão cursando os cursos de letras, de administração, de economia, que Brasil nós temos? Quem somos? Quantos somos? Como vivemos? Nós estamos satisfeitos com o Brasil que temos? Nesses últimos 4 anos, quanto retrocesso civilizatório. E aí eu entro um pouquinho nesses 100 dias do governo do presidente Lula, que é preciso ser entendido. É preciso ser entendido o que nós tivemos que fazer. E eu tenho toda a liberdade para falar, porque falo tranquilamente, porque eu não sou do PT. Então, eu tenho a liberdade de defender um projeto, porque eu acredito nele. Eu tenho a liberdade, talvez eu tenha mais legitimidade de falar do governo do que o próprio prefeito Edinho, porque ele não vai falar mal do presidente Lula. Ele não vai fazer isso. Não é? Você não pode. Então, mas é importante, assim, quando eu digo legitimidade, no sentido assim, é mais crível da minha boca do que da boca do Edinho. E eu quero dizer para vocês, não foram 100 dias fáceis, porque eu era senadora nos últimos 4 anos, eu vi os retrocessos, eu fui líder da bancada feminina, a primeira mulher líder da bancada feminina, essa é uma outra história que eu conto num outro momento, porque é interessante
explicar como é que eu cheguei aqui também. Tudo parece que é fruto do acaso, mas tudo na nossa vida depende das decisões que a gente tem que tomar. Ou ela leva você ou para a esquerda ou para a direita, mas não é nesse sentido que eu quero dizer, ou ela leva você para um caminho do bem ou para um caminho do mal, não necessariamente a esquerda ou a direita sejam coisas bem ou mal, porque é o extremo que nós não queremos no Brasil. Né? Ela leva a posições diferentes. E quando eu fui senadora por 4 anos, eu vi a diferença. Eu vi a diferença do governo de Fernando Henrique, eu vi a diferença do que foi o governo Lula, Lula 1, Lula 2, Dilma, e eu vi a diferença do governo Temer, e eu vi a diferença dos 4 anos do governo do presidente Bolsonaro. Ali, nós tínhamos que dormir com o olho aberto. A liderança da bancada feminina impediu decretos avançarem, entramos e depois conseguimos que não se transformasse em lei, que queria armar a população brasileira com 5.000 munições, 5.000 balas para cada cidadão. Ali nós tivemos que impedir o governo de avançar numa pauta contra a ciência, contra a vacina, contra a educação, contra a cultura, contra o meio ambiente. Quantos projetos eles tentaram avançar, aprovar, que permitia mudar o arco do desmatamento da Amazônia para permitir que a produção fosse entrando para dentro da Amazônia legal, para poder desmatar de forma legal. Legal. Porque hoje nós vamos combater o desmatamento, já estamos combatendo o desmatamento na Amazônia, em toda a Amazônia legal. Antes, se aprovasse no Congresso o que eles estavam querendo, o arco de proteção seria muito menor. Araraquara sabe o impacto climático e ambiental, o que ocasiona. Os rios voadores, né, que saem lá do Atlântico, fazem o pit stop, né? Eles vão lá para a Amazônia, descarregam, depois a umidade da floresta faz com que as nuvens voltem carregadas de chuva. E essa chuva desce no centro-oeste e no sudeste brasileiro, chegando até o sul, para molhar as nossas terras, para termos comida, safra, que coloca o arroz e o feijão cada vez mais barato na mesa do trabalhador. Né? Todo esse ciclo ele é rompido com o desmatamento das nossas florestas. E essa pauta era uma pauta muito clara do governo passado. Uma pauta, portanto, que, numa única palavra, né, representa retrocesso civilizatório. E onde entram vocês nisso? Em cada uma delas. Porque o país saiu polarizado e dividido, muito polarizado e dividido, porque ao lado de tudo isso tinha uma narrativa. E essa narrativa, ela pegou porque ela veio no momento em que nós estávamos todos trancados dentro de casa, nas redes sociais, e as redes sociais fizeram, nesse aspecto, um desserviço de reverberar como um megafone, uma velocidade inimaginável, e nós ficamos sem reação. Então, eles tentaram transformar a mentira em verdade, e as fake news, e o discurso de ódio, ódio contra as minorias, ódio contra as mulheres, ódio racial, ódio em relação à nossa orientação sexual, ódio em relação a absolutamente tudo. Porque eles tinham e ainda têm um projeto muito claro de país. Quando Edinho diz que o dever de casa ainda não acabou, que a gente tem ainda que dormir com os olhos abertos, é porque nós não estamos tranquilos. 2026 está logo ali. 2024, que são as eleições municipais, está logo ali. É nosso papel, de todos nós. Nós precisamos de vocês, porque ninguém entende mais de rede social que vocês. Ninguém pode fazer melhor do que vocês nesse mundo tão novo para nós que somos da geração analógica. Olha o que está acontecendo nas escolas públicas. Estava conversando, e aproveito aqui para dizer que a minha equipe está aqui, não veio toda, porque hoje é dia de trabalho, hoje é quinta-feira, mas aqui não só o Totó, que foi apresentado a vocês, mas João Vilaverde, que também vem da academia, é professor lá da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, hoje nosso colaborador no Ministério, Sérgio Fifo, professor do INSPER, economista, que agora assumiu a Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas, e aí eu vou responder a pergunta no final, que a primeira pergunta já me foi feita, no que o sonhar se aproxima do planejar, vamos responder a isso rapidamente, né? Só ficar de olho aqui no meu tempo. Então, só aproveitando para cumprimentá-los aqui, mas voltando na questão das redes sociais e de fake news,
Olha o que está acontecendo com as nossas escolas. Não estou falando nem das universidades, porque vocês se defendem. Vocês já têm idade para se defender. E as nossas crianças da creche lá de Blumenau, em Santa Catarina. Não só as vidas perdidas, mas essas crianças que ficaram abaladas psicologicamente. Olha o que aconteceu agora aqui em Assis. Hoje me mandaram. Acordei com uma... Vocês viram? Não sei se era TikTok ou se foi em algum site. Vocês viram o que aconteceu em Assis? Um menino puxando a cadeira de um professor no ensino básico, no ensino médio, não sei, devia ser ensino médio, que ele tinha cara de um menino de 14 ou 15 anos. Todo mundo vendo ele dando de dedo na cara do professor e ninguém reagindo. A gente já teve 12, 13, 14 anos. Muitas vezes a gente quer reagir e não tem coragem. Não tem coragem contra um bando, contra uma tribo. Mas tenho certeza que a maioria ali não estava gostando do que estava vendo, mas não teve capacidade de reagir. O que vocês, enquanto universitários, podem estar formulando de movimentos, estimulando, né, grupos do bem dentro das escolas básicas? Nós temos que pensar o que fazer com a violência dentro da escola. É papel nosso, do Ministério do Planejamento, do MEC, mas nós precisamos colher, através de vocês, que são jovens, ideias, porque não é uma tarefa fácil e não é um assunto simples de ser resolvido. Eu vou seguir rapidamente só alguns tópicos que eu gostaria muito de deixar aqui para vocês, porque, como eu disse, eu não quero me delongar, mas também não quero deixar aqui de passar, deixar de passar recados. Quando eu falei que é preciso entender esses 100 dias do governo do presidente Lula, é que nós tivemos que trocar a roda do carro com o carro em movimento. Aliás, não apenas uma, 3, só deixamos uma, né? Não sei como que o carro continuou andando, esse Brasilzão continuou andando, a gente precisando trocar a roda do pneu, o pneu do carro. Por quê? Porque nós tivemos que, nesses 100 primeiros dias, trabalhar com o presente, projetando o futuro, mas consertando o passado. Olha a dificuldade, olha a dimensão. Isso foi feito. Vamos lá de forma muito rápida, só alguns casos. Bolsa Família. No período eleitoral, 7 milhões de pessoas únicas, unipessoais, sem família, foram incorporadas no programa do Bolsa Família para ganhar R$600. O cadastro único está provando que 7 milhões de pessoas ganharam indevidamente esse dinheiro. O que isso significa, faltando 45 dias da eleição? Vocês imaginam o que significa? Isso tem que ser investigado. Isso está sendo cancelado para que outras famílias com filhos e o que precisem, mesmo unipessoal, que às vezes é o caso, passem a receber. Há quanto tempo não se atualizava o valor da merenda escolar das nossas escolas? 5 anos e meio, quase 6 anos. 4 anos do governo Bolsonaro sem atualização do valor do repasse do governo federal para as nossas crianças. Nossas crianças estavam tomando, no Brasil, campeão de produção de laranja mundial, suco em pó. Farmácia Popular cortou o orçamento da nossa farmácia popular, que praticamente entrega a maioria, nem todos, mas uma cesta de remédios quase de graça para a população, outros com desconto de 60%, 70%, às vezes até 80%. A farmácia popular teve um corte no orçamento para quase 60%. Sabe quantas casas populares foram construídas em 4 anos para quem realmente precisa, que é aqueles que ganham até um salário mínimo e meio, porque aí vai o subsídio do governo federal. O governo federal, através da Caixa Econômica, ela coloca um aporte de dinheiro do orçamento para bancar aquela casa, porque sabe que depois aquele mutuário não vai conseguir pagar, então ele paga uma prestação muito pequenininha. Sabe quantas casas foram construídas no faixa 1, que é para quem ganha até um salário mínimo e meio? Alguém chuta? Até onde eu sei, 0. Pode ser que tenha umas 40, 30 distribuídas pelo Brasil. Pode ser que tenha algum recado só para a gente depois não contestar. Nenhuma. Tudo isso já foi reposto. Decretos do presidente Lula anularam projetos que liberavam armas no Brasil, que liberavam desmatamento na Amazônia, que recuperaram os órgãos de fiscalização como o IBAMA. Então, uma série de medidas foram feitas. A meu ver, a principal visando o futuro. Recriação do Ministério do Planejamento e Orçamento. Porque nós ficamos 4 anos, e no momento, professores, da maior crise sanitária da nossa história, nós ficamos com um presidente, um timoneiro, com um grande transatlântico, que é o Brasil, no meio de uma tempestade em alto mar, sem saber para onde ir.
porque ele não tinha uma carta náutica, ele não tinha um mapa que ele pudesse abrir e falar, ali tem uma ilha, um porto seguro, é para lá que eu vou. Eu vou conduzir a população brasileira com vacina, com máscaras, com equipamentos, eu vou programar, se não tem dinheiro, de onde eu vou remanejar esse dinheiro. Isso é planejar. Nós não tínhamos o Ministério do Planejamento. Então, nós chegamos depois, como é que fala no futebol? Chega atrasado na bola. Nós chegamos atrasados. Fruto de um governo negacionista. Mas é o modus operandi. Para mostrar, não tenho dinheiro, não deu tempo, não sei o quê. Eu acabo com o ministério que planeja o futuro, que constrói políticas públicas baseadas em evidências, na ciência, nos dados, nas informações da academia, do IBGE, do IPEA, para poder ter um desgoverno e ter justificativa para o injustificável. Então, a meu ver, uma das mais importantes medidas do presidente Lula foi ter recriado o Ministério do Planejamento. E aí, mais um parênteses, para que a gente vá e volta, porque as coisas vão chegando, o Edinho falou assim, eu testemunhei que a Simone não fez nenhum pedido para o presidente Lula. Não é bem verdade, vou explicar que fiz 5 pedidos ali. Mas ele diz o seguinte, é que quando eu cheguei para falar com o presidente Lula, eu não deixei o presidente falar, eu falei, olha, presidente, eu estou aqui, né, para dizer que o meu manifesto já está pronto. Se tinha acabou a eleição, eu fui para a mídia, já disse que ia, em 48 horas, tomar a decisão, que eu já tinha tomado a decisão, mas uma questão partidária, eu tinha que esperar só o partido falar antes de eu falar, mas que eu já tinha tomado a decisão. E no dia do manifesto, eu almocei com o presidente Lula, isso aqui é história, então eu posso contar, mas já falei, é pública, não há nada a se esconder, e eu falei, presidente, eu estou aqui para dizer que meu manifesto está pronto, e eu vou declarar o apoio incondicional à sua candidatura. Em nome da democracia, vou deixar claro que o que nos une é infinitamente maior do que aquilo que nos separa. E eu disse para ele o que constava no meu manifesto. Eu falei, só preciso, porque eu venho de estado muito conservador, né? Eu não desço no meu aeroporto, eu não pego o meu elevador do meu prédio. Então, assim, eu tenho dificuldade ainda. Isso vai passar, nós vamos reconstruir com diálogo e tudo mais. Mas eu disse para ele, falei assim, eu não quero absolutamente nada, mas eu preciso de uma justificativa, eu quero apresentar uma pauta de 5 pedidos de políticas públicas, só que são identidade do Partido dos Trabalhadores para lhe dar conforto, não pedir nada que não seja muito fora da casinha, né, fora da curva. E eu me lembro que a primeira foi que educação básica fosse prioridade nacional pela primeira vez na nossa história. Porque o governo, mesmo do PT, investiu muito no ensino universitário, graças a Deus. Mas todos os governos que passaram jogaram muito dinheiro para estados e municípios, mas não coordenaram. E hoje nós temos um ministro da Educação que está preparado com uma equipe eficiente, que é o ministro Camilo, com esse objetivo de cuidar dos nossos jovens da nossa primeira infância. Ontem eu escutei uma fala muito interessante de uma senhora que já foi ministra da Assistência Social e que faz políticas públicas e que faz social há 60 anos, ela tem quase 80. Ai, acabei falando, não falei o nome, falei a idade, ela vai matar. Tem quase 80. Uma lucidez, e ela falou uma coisa muito interessante, porque o nosso foco é erradicar a miséria. A pobreza a gente não consegue erradicar, mas a miséria no país rico como o Brasil é possível. E ela virou e falou assim para mim, ela falou assim, Simone, a pobreza, ela se inicia na primeira infância, mas ela se torna permanente no final da juventude. Eu fiquei com aquilo na cabeça, porque é verdade. Na primeira infância, se começam todos os problemas de uma criança, desde a mortalidade infantil, a falta de nutrição, a falta de creche, os maus cuidados, etc. Mas se a gente não der a oportunidade para os nossos jovens chegar ou no curso profissionalizante ou numa universidade, a não ser que ele ganhe na loteria ou que ele tenha muita sorte, ele dificilmente consegue ascender socialmente. Ele dificilmente consegue sair de uma situação de miserabilidade para uma situação socioeconômica mais confortável. Então, eu vou repetir, né, o que ela falou, que é muito interessante. Sérgio estava conosco, foi mais ou menos isso que ela falou, né, Sérgio? Eu disse o seguinte, a miséria, a pobreza, ela começa na primeira infância, ou seja, na hora que a criança nasce, ela nasce num ambiente menos favorecido, mas ela se concretiza, ela se torna permanente no final da juventude. Isso quer dizer, educação é e tem que ser a prioridade número 1 de qualquer governo. Então, obrigada. Eu falei isso para o presidente, né, e ele falou, sem dúvida, ele já estava, eu sabia que já estava no programa do governo dele, só para dar o conforto. O segundo foi
Falei, presidente, é tão fácil resolver isso, nós temos que colocar o dedo dentro da ferida. Não é possível, em pleno século XXI, uma mulher ganhe até 25% menos que um homem na mesma função, com a mesma profissão, com o mesmo currículo, com o mesmo tempo de serviço. E se for uma mulher preta, ela chega a ganhar 40% menos. E quanto mais ela ascende, quanto mais ela vira gerente de um banco, etc., maior esse fosso da desigualdade. Um projeto de lei que iguale o salário de homens e mulheres. E o presidente honrou, no dia 8 de março, ele mandou para o Congresso Nacional esse projeto. Estou dizendo isso tudo porque, para contar a história do que o Edinho me provocou, de que eu fiz 5 pedidos. Entre eles, era a fila de exames, consultas e cirurgias que ficaram represados da pandemia, né? Um ministério mais paritário, com homens, mulheres, pessoas com deficiência, sobre a ótica racial, nós estamos avançando nesse sentido, né? Então, eu dei assim, oportunidade de conforto. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que eu falei para ele no final assim, falei, presidente, eu quero dizer que, inclusive, eu vou anunciar, a única forma de eu tornar isso legítimo e deixar claro que o campo democrático está do seu lado, eu vou deixar claro que eu não quero e não vou aceitar nenhum ministério. Ele nem tinha me convidado, mas eu tinha falar. Ele virou para mim assim e falou assim, minha filha, eu assim, deixa eu dizer uma coisa, eu aprendi na minha vida, de quase 60 anos de vida pública, nem tudo isso o presidente tem de vida, mas, enfim, de muito tempo de vida, né, que a gente, na política, não fala mais do que precisa. Porque depois, para desdizer o que disse, é muito complicado. Aí eu falei assim, não, presidente, mas eu não quero mesmo, estou voltando para casa, eu já acho que servi ao meu país, eu já fiz o que tinha que fazer, vou voltar para a faculdade, vou voltar a advogar, né, vou passar 4 anos aí no Sereno e tudo mais. Ele falou, só não fale. Não precisa falar. Eu falei, tá bom, não vou falar. E eu não ia mesmo vir para ministério só para ir, assim, na história, porque acho que a história, acho que a gente tem aqui, como eu disse, não é aula. Já estou indo para o final para deixar vocês depois fazerem as perguntas que querem. E não vou falar nem um terço do que eu anotei aqui para falar, mas, enfim, acho que... Mas eu queria tocar no outro ponto, que é o lema do governo, né? O lema do presidente Lula, do nosso governo, do governo agora do Brasil. Né? Por que o presidente Lula teve que dar um passo para trás e o nosso lema ser união e reconstrução? Eu tive a oportunidade, uma coisa é você falar assim, o Brasil voltou para o mapa da fome. Vocês conseguem entender isso? Mas eu quero dizer para vocês que na campanha eu percorri o mapa da fome. Eu entrei nos lares da fome. Eu estive na favela, eu estive na comunidade. Minha obrigação sempre foi feito isso, mas eu estou dizendo que eu só vi essa miserabilidade nos anos 90, quando eu tinha idade de vocês, no estado do Rio de Janeiro. E depois, como deputada estadual, prefeita, vice-governadora, senadora, eu vi uma evolução. O Brasil continuava com miseráveis, nós ainda tínhamos pessoas passando necessidade, mas o Brasil já não estava mais no mapa da fome. Eu comecei em Brasília, que tem os maiores IDHs. Alguém falou assim, acho que foi a Dini, falou, a Europa do Brasil. E eu fui numa comunidade onde todas as ruas tinham esgoto a céu aberto, casas de madeira e a situação precária da creche. Eu falo, não é possível, numa cidade que tem uma das maiores rendas per capita do Brasil, porque nós não estamos falando dos estados menos favorecidos do Nordeste, do Norte, até do meu Centro-Oeste. Nós estamos falando do Distrito Federal. Da mesma forma como tivemos em Heliópolis, em Paraisópolis, como tivemos também em outras comunidades mais carentes do Maranhão e tudo mais. Eu vi o mapa da fome. Eu vi o que 4 anos de desgoverno é capaz de fazer num país. É assim, ó. Construir leva uma vida. Quantos anos serão necessários para nós termos uma educação de qualidade e de excelência no ensino público? Quantos anos nós levamos para garantir lá na Constituição que homens e mulheres são iguais, para agora temos que receber a violência política, institucional, psicológica e a misoginia que nós recebemos hoje nas redes sociais ou de alguns poucos da extrema-direita no Brasil? Quantos anos para a gente evoluir em políticas públicas para agora termos que reconstruir e foram destruídos assim, ó. Então, quando o presidente Lula escolheu o lema união e reconstrução, é porque, embora projetando na reconstrução para o futuro, né, nós ainda temos um passivo muito grande para olhar. Eu queria encerrar, porque, como disse, eu não vou falar nada do que estava aqui, deixei tanta coisa para trás, mas para passar um recado para vocês, agora sobre o meu ministério. O Brasil voltou a planejar. Sem planejamento, nenhum sonho coletivo é realizado. Ou se é realizado muito precariamente.
gastando muita energia, muito dinheiro, dinheiro que nós não temos e da forma errada. Não é possível realizarmos sonhos coletivos de uma educação pública de qualidade, de um sistema SUS que ofereça realmente os serviços necessários no momento certo que a pessoa precisa, de cirurgias, de exames, de consultas, casas populares chegarem para quem mais precisa, se nós não planejarmos. O cobertor, ele é curto. Que coisa! O Brasil é um dos países, pergunta para o seu pai e para a sua mãe, para os pais, que eu acho que aqui ninguém deve ser casado ainda e tem filho, né? Muito menos filho, pelo menos assim. Ou pelo menos aqui, estou falando não nas duas primeiras fileiras, estou falando das primeiras atrás. Né? Estou falando para trás. Né? Perguntem para os seus pais, né, como é que está a carga tributária, como é que está a pagar a conta de água, de luz. O Brasil é um dos países que mais cobra impostos do seu povo. Mas diferente dos países de primeiro mundo que ganham de nós na tributação, até que cobram mais do que nós não temos serviços públicos de excelência. Países nórdicos têm transporte coletivo, não é de qualidade, é qualidade gratuito. Nós não temos nem gratuidade, a não ser os estudantes, né, os aposentados, mais ou menos, que vai saber quanto que ganha, e não temos nem a qualidade do serviço público. Nós não temos, porque, veja, a gente tributa muito na mão da União, a União fica com praticamente todos os recursos, mas transporte coletivo é responsabilidade do prefeito. A conta não vai fechar nunca, eu fui prefeito. Não fecha a conta. Olha que interessante, além de sermos um país que mais cobra imposto do seu povo e que menos presta serviço de qualidade, quem arrecada, a arrecadação está toda errada, que é o chamado Pacto Federativo. Qual é a responsabilidade efetiva e exclusiva da União? Segurança nacional, o ensino universitário público, compartilhado com a iniciativa privada, mas não estou contando isso, né? E aí o resto tudo ele é compartilhado. Né? Ele compartilha os serviços relacionados. E a alta complexidade, você pode falar, porque tem muitos hospitais federais. Fora isso, tudo é de responsabilidade ou do Estado ou do município. Só que a concentração dos impostos que nós pagamos fica todo no governo federal. Essa conta não fecha. Diante disso, nós estamos diante aí de um grande desafio. Não só planejar e garantir que o pouco dinheiro que chegue na mão do prefeito, do governador do estado, do presidente da República, seja bem aplicado, e aí estou falando da qualidade dos gastos públicos, né? Gastar bem o pouco que se tem, que é a função nobre do professor Sérgio Firpo. Essa secretaria nova, ela nunca existiu no governo federal, ela é inglória, o Brasil não tem cultura de planejar, o Brasil não tem cultura de planejamento estratégico. A empresa tem, por isso que ela entende a necessidade. Nós temos na nossa vida privada a mãe de vocês, ou o pai de vocês, que manuseiam o orçamento doméstico lá, que pagam as contas, inconscientemente eles fazem o planejamento. Primeiro eu pago a luz, senão eu não consigo fazer meu aluno estudar, né? Eu pago a conta de água, de luz, senão eu vou ter corte. Depois eu coloco junto comida na mesa, às vezes antes ou depois ao mesmo tempo, e aí o que sobrar eu vejo onde eu vou colocar primeiro, porque o cobertor também dentro de casa é curto. O governo federal não tem hábito de planejar. Então, o nosso papel não é só no orçamento, cuidar agora do dinheiro para não faltar dinheiro para educação, saúde, meio ambiente, casas populares e tudo mais. É também planejar o futuro. Ou seja, é trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Nós precisamos fazer as duas coisas. Meu ministério é o ministério do querer e do poder. Né? O que eu quero, o que é o sonho, está no Ministério do Planejamento. O que eu posso está no Ministério do Orçamento. Esse poder aqui está cada vez mais curto, porque nós estamos cada vez administrando pior do que administrávamos antes. E são os tais dos puxadinhos para atender excepcionalmente alguns casos. Por isso a importância da reforma tributária, que é uma outra questão que não cabe discutir aqui. Mas eu diria que é a única bala de prata que nós temos para salvar o Brasil. Se nós queremos crescer e ter crescimento duradouro, e crescimento significa gerar emprego e renda para as pessoas, só um país que cresce gera emprego e renda, e há mais de 2 décadas nós só crescemos em média 1%, nós temos picos de crescimento, Lula 1 teve um pico de crescimento, mas quando você pega a média, depois você tem cortes e quedas, porque o Brasil não se sustenta, porque não tem uma educação de qualidade, e não tem um trabalhador que nós oferecemos qualidade para ele ser produtivo, colocamos ele na qualificação da mão de obra. Então, o Brasil não cresce por isso, mas não cresce também porque o nosso sistema tributário é caótico. Caótico. É assim, caso de manicômio. Se assim, deixar o sistema tributário lá trancado, falar, fica aí, meu filho, vamos fazer tudo de novo.
porque não dá para ser dessa forma. Por isso é que a reforma tributária é a salvação da lavoura. A reforma tributária vai fazer com que o Brasil volte a crescer. E crescimento gera emprego e renda, que é o que nós queremos para as pessoas. Nós queremos dar o Bolsa Família, mas nós queremos que nessa porta giratória, onde ele entra a hora que ele quiser, quando ele precisar, ele também fale, agora eu estou pronto para sair do Bolsa Família, porque eu estou empregado, 1 ano, 2 anos, etc., e eu vou abrir espaço para outras pessoas. E se ele for desempregado, ele volta, porque essa porta não é porta de saída, ela é uma porta giratória. Então, diante de tudo isso, nós temos grandes desafios e nós precisamos de vocês. Eu encerro como comecei. Encerro mesmo, vou deixar... Olha, o pessoal mandou um monte de tópicos aqui. Fala isso, fala aquilo. Eu vou pedir desculpa para vocês, mas eu vou ter que ir para o final mesmo, tá? Vou lá para o final, porque eu tenho que falar só para encerrar, porque eu quero muito ouvir o que vocês têm a dizer. Quando eu disse que o Brasil voltou a planejar, não é só isso. O Brasil voltou para o mapa mundial. O mundo estava com saudades do Brasil. Porque os nossos parceiros internacionais e comerciais estavam com saudades do Brasil. Porque até nisso, até a burrice do governo passado teve a capacidade de destruir, chamando de vacina uma vacina que foi oferecida por um parceiro comercial para nós. Né? Escolhendo parceiros, esquecendo que hoje o que move a economia no Brasil são as commodities, são o agronegócio, isso não basta, nós queremos a agroindústria, nós queremos a indústria forte, mas o que temos nesse momento é o agro nos sustentando, a reforma tributária vai permitir essa reindustrialização, especialmente em estados como São Paulo, vai levar num pacto que nós vamos fazer com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, um recurso, um aporte especial para o norte e nordeste do Brasil. Isso tudo ele vem. E o Brasil não só voltou a planejar, como o Brasil voltou para o mapa mundi. O presidente da República está onde nesse momento? Na China. Antes disso, para onde ele foi? Para a Argentina, para os Estados Unidos, África, para a COP, no Egito, e vai para Portugal, país irmão. O Brasil, o mundo estava com saudade do Brasil, e nós vamos conseguir captar muito financiamento, bastando fazer um único dever de casa, cuidando das nossas florestas. O mundo só quer isso. Eles estão prontos para, através dos fundos que nós temos, né, trazer recursos para que a gente possa utilizar esses recursos, não só para manter a floresta em pé, mas para dar qualidade de vida para os homens e mulheres amazônicos, porque ali tem brasileiros que precisam de proteção, precisam de emprego, precisam de renda, mas é possível desenvolvimento com sustentabilidade. Então, agora, ao encerrar mesmo, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a oportunidade. Como eu disse, eu queria terminar como comecei, falando que o que a vida quer da gente, como dizia Guimarães Rosa, é coragem. Nós precisamos dessa coragem que eu sei que vocês têm dentro de vocês e desse amor que eu sei que vocês têm pelo país. Que dentro dos espaços, das limitações, né, de um jovem de 18, 19, 20 anos, que vocês ajudem a mudar a história. A reflexão é essa, né? Olha que momento que nós estamos vivendo. A história está passando pelos nossos olhos. Nós temos que fazer parte dessa história. Do nosso jeito, da forma como quiser. Deixem a boa política entrar no coração de vocês. Separem o joio do trigo. Separem a política dos maus políticos. Não criminalizem a política, porque não há nada fora da política. Nada, absolutamente nada fora da política. Se nós estamos aqui, os senhores aí, e eu aqui, é porque primeiro nós vivemos numa democracia que foi restabelecida e porque nós temos boas políticas como experiência. Nós temos Edinho, nós temos Gustavo, nós temos muitos prefeitos, e às vezes a má política de um único gestor contamina muitas vezes no ambiente, né, na mentalidade nossa, de que política só é para malandro, que política não serve para nada, ao contrário. Então façam política. Quero ver vocês um dia aqui. Por isso que eu perguntei quem é tímido vai virar presidente da República. Eu era extremamente tímida, por isso que eu não virei. Eu sou extremamente tímida. Consegui chegar à ministra do Planejamento e Orçamento. E tive muitas primeiras vezes na minha vida política. Muitas primeiras vezes na minha vida política. Eu fui a primeira mulher prefeita da minha cidade, a primeira vice-governadora. Quando eu cheguei no Senado Federal, eu fui a primeira líder da maior bancada, que era a bancada do MDB, e eu disputei internamente com o Renan, um colega senador,
a possibilidade de ser candidata à presidência do Senado. Perdi dentro da bancada, mas tive coragem de enfrentar todos os homens que estavam ali. Num segundo, e por conta desse enfrentamento, por isso que eu falo, na vida da gente, tudo é uma questão de escolhas, não tem muito só a ver com sorte. Óbvio, cada um pensa, aí é para filosofia, é para vocês filosofarem, né? Se é destino ou sorte, eu deixo com vocês, mas a grande realidade é que a vida da gente depende muito das escolhas que nós fazemos. E do momento em que assumimos essas responsabilidades. E do momento em que nós não nos omitimos quando nós temos que agir. Nos momentos mais importantes, é fundamental ter posicionamento. Mas mais do que ter posicionamento, é estar do lado certo da história. É o único pedido que eu faço sempre a Deus, que me dê discernimento e sabedoria para saber para onde ir. E eu digo isso porque contando essa história mesmo no final da minha fala. Quando eu fui disputar a presidência do Senado dentro da minha bancada, eu perdi. Mas isso fez com que o jogo político se mudasse dentro do Congresso do Senado Federal. Veio um senador do PSDB e disse para mim, olha, Simone, eu tenho a minha cadeira de presidência da CCJ, que é a comissão mais importante do Congresso Nacional. Mas você foi fundamental para o processo. Então, eu quero abrir mão dessa vaga para você se tornar a primeira mulher presidente da comissão mais importante do Congresso Nacional. Eu não mirei aquela estrela, eu mirei alguma coisa muito mais terrena, mas eu cheguei naquele momento. E depois, quando eu fui aí sim, eu fui a primeira mulher candidata à presidência do Senado em 198 anos de história, sabendo que ia perder, eu sabia que ia perder, eu fiz conta, falei, eu não vou chegar a 20 votos, tive 21. Eu tinha que denunciar naquele momento um orçamento secreto, e eu tive que ser candidata contra um orçamento secreto, emendas parlamentares, eu não tinha nada para oferecer. Isso fez com que o Rodrigo Pacheco, que é um grande amigo, um democrata, um presidente do Congresso Nacional, que tem sido parceiro do Brasil, né? Nós sempre fomos em embate com muita urbanidade, com muita educação e gentileza, nunca tivemos problema. Ele viu que tinha que conquistar algumas mulheres, né? Então ele falou assim, como candidato, eu vou criar a liderança da bancada feminina. E ele criou a liderança da bancada feminina. E nesse momento, quando eu perdi, eu estava lá quietinha, veio outro dia, 2, 3 dias depois, as mulheres senadoras se juntaram em torno de mim e falaram, não é justo, nós queremos que você seja a líder da bancada feminina. Eu falei, mas eu não estou atrás disso, eu estava cansada de tudo perder, né? Eu falei, chega, né? Deixa eu ficar um pouquinho quieta no meu lugar, né? E eu virei líder da bancada feminina. Olha o que a bancada feminina, agora é elogio boca própria, né? Posso um pouquinho? Olha o que a bancada feminina fez na CPI da Covid. A bancada feminina brilhou, teve coragem, independente de partido, de ideologia. A gente denunciou possíveis crimes, que eles queriam fazer contratos. Eu mesmo descobri um contrato cabeludo lá, né, que eles queriam mandar para o paraíso fiscal 45 milhões de dólares, pagamento antecipado. Quanto que dá isso? Tem alguém aqui de exatas? Né? Mais de 200 milhões de reais para um paraíso fiscal para comprar antecipadamente, antes de receber uma vacina que nós nem sabíamos se tinha eficiência, chamada Covaxin. E outras mulheres, todas elas que vieram, e elas brilharam na CPI. A CPI foi prorrogada e foi aí que começou a arranhar a credibilidade do presidente da República. Porque enquanto nós estávamos falando de mortes, a gente via as pesquisas, nada acontecia. Quando houve essa coisa assim, de $1 por vacina, de escândalo aqui, de escândalo ali, ele começou a cair nas pesquisas. Eu estou contando um pouquinho da história, porque ela faz parte da vida da gente. E aí é dessa forma que eu quero agradecer mais uma vez. Abram as portas do coração de vocês para a boa política. Deixem a política entrar um pouquinho na vida de vocês, porque a política é fundamental para a gente transformar os nossos sonhos coletivos em realidade. Muito obrigada. Ministra, nós recebemos muitas perguntas pelo formulário, mas a gente tem só 10 minutinhos, então eu vou começar juntando um pouco algumas perguntas que foram muito...
eu vou juntar. Eu vou juntar algumas perguntas que foram mais recorrentes, e acho que é um tema caro para a senhora também. Então, são 3 perguntas em uma, né? Gostaria que comentasse as barreiras visíveis e invisíveis que as mulheres encontram na carreira política e qual o papel do Ministério em relação às ações voltadas para o combate às desigualdades de gênero, para que possamos ter mais mulheres na política. Com isso, aparentemente pessoas jovens perguntaram, gostaria de saber o que a senhora acha da sua popularidade crescente nas redes sociais e como lida com o fato de inspirar tantas meninas jovens por todo o Brasil e quais os conselhos que você dá para mulheres mais jovens que querem seguir na carreira política. Se eu soubesse que as perguntas fossem assim, eu não ia nem... Vamos começar pelas perguntas? Olha, muito rápido, que eu quero ouvir as perguntas de todos assim. Quais são as barreiras visíveis e invisíveis? Eu gostaria de focar nas invisíveis, porque são violências distintas, com dores distintas, não estou igualando nem comparando, né? Por exemplo, a violência racial, que é uma chaga, uma vergonha no Brasil, né? A diversidade é a nossa maior riqueza, nós somos o que somos devido à diversidade, poucos países do mundo têm a diversidade que o Brasil tem, essa liberdade de sermos quem somos, de escolhermos a religião que queremos e tudo mais. Então, eu não quero igualar, mas eu quero apenas fazer um comparativo assim. A violência contra a mulher, ela tende a ser mais velada e, consequentemente, é mais difícil dela ser combatida. Quando eu digo isso, é no seguinte sentido: não estou falando da violência física, não estou falando da violência sexual, tá? Eu estou falando dessa violência enquanto espaços públicos, não espaços com mandato eletivo, espaço público. Mulher estar no banco de uma universidade, depois no mercado de trabalho. É desse tipo de violência que eu estou tratando. Veja, no Brasil, nós, mulheres, já somos maiorias nas academias, nas escolas. Mas somos minoria a ganhar salários iguais. Eu nem digo minoria no mercado de trabalho, porque a gente tem realidades e realidades. Né? Então, mas veja o quanto essa violência ela é invisível. Você tem violência psicológica, né? Você não sabe o que diz. Você tem violência psicológica, você está numa reunião privada, uma reunião qualquer, numa mesa de conversa, em qualquer ambiente de trabalho, quando uma mulher fala, começa o burburinho. Então, esse é um tipo de violência que faz com que a mulher vai cada vez se sentindo menor, diminuída, e mexe com a autoestima. Eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não posso. Aí a mulher quer falar muito rápido, porque senão ela não vai ser ouvida, ou ela para de falar, ela se interdita, ela pensa 2 vezes, no tempo que ela escreveu já passou o tempo. Então, eu acho que esse é o maior desafio, é a violência invisível contra as mulheres. E aí é uma questão cultural. Agora, por outro lado, eu vejo a geração de vocês, principalmente as meninas, né, essa turma mais nova, muito diferente da minha geração e da geração, vamos dizer, de pessoas na faixa de 35 e 40 anos. Nesse ponto, eu vejo uma evolução. Em relação à questão do meu ministério com a desigualdade de renda, de gênero, né, e especialmente a questão de mais mulheres na política, dentro do Congresso Nacional, nesses 8 anos, a gente tentou avançar muito. Eu sou totalmente a favor da cota de 30% de cadeiras para as mulheres dentro do Congresso Nacional. Deixa eu dar um dado só numérico, tá? E aí vocês vão entender. Nós levamos todo esse tempo, desde o direito de votar e ser votado, que vai com os 70 anos, que é o direito da mulher poder votar, né, e ser votada, para conseguirmos arranhar 10% de 7% de mulheres no parlamento. Quando veio uma lei, em 95, da bancada do batom, dizendo o seguinte: nós temos que ter 30% de mulheres candidatas nos partidos. Só que ela não veio acompanhada do principal. A exposição pública no tempo de rádio e televisão não tinha limite de 30%. Não tinha piso de 30%. E o fundo eleitoral e partidário, ele não era distribuído para a mulher. Então, nós passamos todo esse tempo, 20 anos, mais de 20 anos, com o mesmo percentual de mulheres eleitas deputadas federais, deputadas estaduais e vereadoras no Brasil. Porque nós tínhamos 30% de candidatas, mulheres, mas não tínhamos 30% de tempo de rádio e televisão. E nem 30%, proporcionalmente, dos recursos para colocar uma gasolina num carro para ir pedir voto. O Supremo teve que decidir por nós,
Porque nós não conseguimos avançar, o Congresso não aprovava, e o Supremo disse que não. Pela igualdade. Se a mulher é 30%, ela tem que ter 30% de tempo de televisão e rádio, 30% de recursos. Sabe o que aconteceu? Isso começou há 8 anos atrás, na primeira eleição. Nós temos de 55 mulheres para 76, mais ou menos, mulheres. Um aumento de 40% de mulheres deputadas federais. E nesta última eleição, nós batemos um recorde de 91 mulheres eleitas deputadas federais. Porque em apenas 2 eleições no Congresso, nós crescemos quase 100%. Ainda assim, somos menos de 15% no Congresso Nacional. Então, isso depende muito mais do legislativo. Na minha parte, no Ministério do Planejamento, vem o PPA por aí, que é o planejamento participativo. É ordem do presidente da República. Ele deu 2 ordens. Colocar o pobre no orçamento. Isso nós estamos fazendo. E não só o pobre, é a primeira infância, o jovem e o idoso. E na parte do planejamento participativo, é a sociedade que vai dizer que Brasil queremos e para quem queremos esse Brasil. Então, nós vamos estar percorrendo os 27 estados da federação, as 27 capitais, vamos estar conversando com os conselhos, com os movimentos, com as universidades, nós vamos estar colocando tudo em ata. Cabe ali no PPA um capítulo lindo, lindo, a questão de gênero sobre as mulheres, não só a participação das mulheres na política, a participação da mulher na vida pública, na vida fora do ambiente doméstico. Quando eu falo vida pública, é nos espaços públicos, não no espaço necessariamente de poder. Então, acho que fica aí uma dica para que, né, a gente possa, e vai poder trabalhar pelo virtual, nós vamos abrir, vai ser o primeiro PPA, onde nós vamos poder receber todas as sugestões pela internet. Então, mulherada, aproveitem, façam as suas reivindicações. Né? O PPA, o planejamento, quais são as prioridades do Brasil? Né? Quais são os eixos que nós vamos colocar como essenciais? E as metas? Tenho meta, tenho prazo para cumprir. Algumas nós vamos levar 20 anos, mas algumas nós temos 6 meses, a gente consegue executar. Outras em 2 anos. Nós vamos ter 4 anos. O PPA vale por 4 anos a partir do ano que vem. Sabe que aquela história assim, atirei no que vi, eu não sei nem pegar numa arma, tá? Só para você deixar bem claro. Atirei no que vi e acertei no que não vi. É mais ou menos o que aconteceu comigo nessa última pergunta em relação às redes sociais. De alguma forma, eu estimulei as meninas na campanha. E nada me deu mais prazer do que isso. Eu fico emocionada porque, assim, eu sou de uma geração onde tudo foi muito difícil. Como eu disse, não é porque eu tinha uma condição, tudo me foi negado. A violência psicológica, eu levei 20 anos para entender que eu recebi violência psicológica na política diversas vezes, porque eu não sabia nem o que era isso. Né? Então, veja a geração, de onde a geração que eu venho. E quando eu vejo meninas estimuladas, quero fazer política, fiz um grupo na escola de combate a bullying, e as meninas escrevendo cartinhas, algumas até colocando o coração para fora, dizendo, olha, você me estimulou a falar para a minha família que eu sofro abuso sexual dentro de casa. Não tem preço. Não tem preço o quanto saber o quanto eu posso estimular e inspirar meninas, jovens, a não vivenciarem o que a minha geração, enquanto mulheres, vivenciaram. Então, assim, é muito gratificante mesmo. Desculpa. Eu resido aqui em Araraquara há 30 anos, muitas lutas com o Edinho, desde quando era vereador. Aqui nessa universidade nós fizemos várias ocupações para conseguir moradia para os estudantes. Eu focado no estudante preto, pobre, que estava aqui dentro, que é uma minoria, e continua minoria. Eu percebo isso aí, não é só aqui não, é no Brasil inteiro. Só tem uma coisa que você falou aí, o Lula construiu 18 universidades. Isso aí foi muito emocionante. Está votando. Só para dizer uma coisa para você. Eu sou do PSTU. Eu sou fundador do PT em Jundiaí na década de 80. O Lula ia na minha casa, com a Marisa, com o Fabinho, com o Cláudio, e comia a comida da minha esposa. A gente ia para a porta de fábrica junto, enfrentar a polícia. Mudei para Araraquara, juntei com o Edinho também, que gostava dessas coisas aí.
na época. E a gente se juntou e fizemos forró-bodó aqui, na cidade. Mas ainda é, a gente sabe, uma cidade muito conservadora. A gente sabe disso. E nós estamos lutando. Então, fiquei emocionado. Eu vim do gueto, preto, pobre, da periferia, certo? Eu sei quanto que é difícil ser preto no Brasil. É muito, você falou. Eu vi nos seus olhos que você realmente sente isso, quanto que é difícil. Você é branca. Imagina o preto. Que isso. Então, estudei com muita dificuldade, fiz 2 universidades, fiz uma pós-graduação na PUC, Ciências Contábeis, fiz uma gestão aqui na Unesp, dei aula há muito tempo em faculdade. Eu sou auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, sou dirigente do Sindifisco Nacional. Lá no CEAR tem uns colegas lá que estão esperando você, inclusive. Certo? Você conhece o pessoal do Sindifisco Nacional, certo? Agora tem um rapidinho, eu sei que você tem que ir para lá também. Eu digo o seguinte, o que esse fascista do Bolsonaro, o Paulo Guedes, fez com a Receita Federal, ministro, mas desmontou. Eu estou há 38 anos na categoria, foi uma loucura. Quando você fala de reforma tributária, você fala, está certo. Quando o Galípolo falou, quando a Bairinhas fala, quando o Lula falou, eu falei, nossa, é isso. Falei para Edinho, o caminho é esse. Porque é que a gente vê a evasão fiscal, a sonegação, o desmonte do serviço público em função de não ter dinheiro, e é aí que tem o dinheiro. É ali que tem que buscar. Mas, para isso, tem que fortalecer a fiscalização, a auditoria. O fascista, ele deixou um concurso aí para 230 vagas. Nós precisamos, no mínimo, de 3 mil. Jovens, como os jovens aqui. Está conversando com os jovens ali, ele falou para mim, um rapaz, falou, olha, a gente se forma e depois a gente não sabe, não tem emprego. Falei, tem que abrir concurso para essa meninada. Essa meninada é o futuro. Entendeu? A inteligência da organização. Tem que colocar. Você viu o exemplo que teve, gente? O Alex, colega nosso auditor, que peitou o fascismo e prendeu. Foram lá buscar joia e falou, olha, daqui não vai sair. Sabe por que ele peitou? Porque ele fez concurso e porque tem estabilidade. Aí ele peitou. Ele não é servidor do governo, é servidor do Estado. Você entendeu? Agora, para concluir, ministro, aqui em Araraquara nós somos 102 auditores fiscais. Eu sou presidente da delegacia sindical aqui. Somos 102 auditores fiscais e só tem um preto. Sou eu. Então dá para sentir como é que você chega num cargo que é tido um cargo de elite no serviço público, sem passar pela universidade, sem estudar, sem educação de qualidade. Entendeu? Então, é isso que eu queria falar para você. E nós estamos com meus colegas lá no CEAR, entendeu? Para te receber e conversar com você lá sobre a reforma tributária. O caminho é esse. Ótimo, obrigada. Bom, desculpa, eu esqueci o nome dele. Qual que é o seu nome? Desculpa. Walter. Não sabia se tinha se apresentado. Bom, obrigada, Walter. A pergunta foi boa porque me permite também dar uma notícia boa, né? O Ministério foi dividido entre o Ministério do Planejamento e Orçamento e o Ministério de Gestão. A ministra Esther, que hoje está à frente dessa pasta, é óbvio que ela fala conosco para ver se tem orçamento, espaço fiscal, então a gente trabalha junto, por isso que eu sei dessa boa notícia que eu vou dar. Né? O governo do presidente Lula vai já começar concursos públicos, nós vamos dividir em 2 etapas, tá? Então vai ter assim, concurso para o IBGE, concurso para o IPEA, concurso para auditores, concurso para Receita, não sei quem fica na primeira leva ou na segunda leva, mas já tem uma lista ali que ela vai nos apresentar, inclusive, com número, com cargos. Nós participamos de uma junta onde tudo é feito coletivamente, os 4 ministros se pronunciam em relação, ela já está bem avançada nessa questão, em breve os senhores e as senhoras vão saber em relação ao concurso, quem já está formado, enfim, né, e se adequar nos limites, aproveitem para se inscrever e participar do concurso. O Walter tocou num assunto que acho que também é muito importante, né? A gente fala muito, é preciso reformar o Estado, e é verdade, mas que reforma administrativa nós precisamos fazer? Nós estamos num mundo que a inovação e a tecnologia têm capacidade de fazer
com que a gente economize, sem precisar atingir, né, a função tão nobre do servidor público. Eu sou uma defensora do servidor público porque eu fui por 6 anos servidora pública, não fui por concurso, eu tinha um cargo de comissão, e uma função comissionada, via muitos que tinham função comissionada com cargos estáveis, e posso dizer claramente para vocês que este é um equívoco quando se fala e se coloca nas costas do servidor público toda a sorte de serviços de péssima qualidade e tudo mais. Não é disso que se trata. O servidor público, seja ele comissionado, e também não faço discriminação pelos comissionados, são tão bons quanto os efetivos. O servidor público é que veste a camisa, carrega este país. Eu não seria nada, eu não seria uma boa prefeita, eu não teria sido uma boa senadora, e não serei uma boa ministra do Planejamento e Orçamento se os meus servidores, colaboradores, com as suas experiências, com a sua capacidade, com o seu empenho, não me derem o subsídio. Nessa Páscoa agora, a minha equipe ficou junto com a equipe da Fazenda até 11h, 11h30 da manhã de domingo de Páscoa, organizando o arcabouço fiscal que vai ser entregue semana que vem para o Congresso. Então, acho que é uma forma também de homenagearmos os servidores públicos, separar joio do trigo, maus políticos, maus servidores, maus médicos, maus advogados, nós temos em todos os lugares, mas nós podemos falar que a maioria absoluta dos servidores públicos sustentam este país, e se não fosse a estabilidade, por diversos momentos, não só lá, mas na CPI, daquele menino que denunciou, Miranda, que denunciou que o ex-presidente sabia dos esquemas de corrupção da compra de vacina, né? E se não fosse, e se não fosse o auditor aqui, nós não sabíamos que o ex-presidente queria ficar com nada mais, nada menos que 16 milhões de reais. Numa conta rápida, eu diria que daria para comprar algo em torno de uns 20 excelentes apartamentos, né, nas capitais. No interior ainda mais barato, mas daria para comprar uns 20, ou pelo menos uns 16 apartamentos de luxo na capital paulista. Então, só para saber também dimensionar, porque na vida é uma comparação, né? Então, quando vem as redes sociais, é bom dizer, nós tivemos o pior presidente da história do Brasil, aliado a um presidente tão mesquinho, mas tão mesquinho, que ele tinha a capacidade de usar dinheiro público para pagar lanche em padaria. Muito obrigada.